Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando limites da encarnação. Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus por mais esse encontro, por mais essa oportunidade que Ele está nos dando. Vamos lá então fazer a nossa prece de gratidão. Vamos lá? Nesse momento, queridos amigos espirituais que aqui estão, trabalhadores do Cristo, nos protegendo, nos inspirando, que nós possamos nos concentrar verdadeiramente no Evangelho, nos transportarmos para aquele grande lago do Tiberíades, local que nosso Senhor Jesus tantas e tantas vezes se assentou ali na barca de Pedro para falar de lições eternas. Vamos então, em nossa oração, elevarmos o nosso pensamento ao nosso Pai Criador do Universo, ao nosso amado Mestre, nosso Mestre por excelência, Divino Amigo, amor, amigo de todas as horas, amigo esse que antes mesmo das pedras nos atrapalharem, o Senhor já chega e nos prepara para elas, para que não venhamos nos machucar tanto. Amigo incondicional, nós temos, Senhor, a alegria de reunirmos a família que o Senhor nos convida a amar há tantos e tantos séculos. Essa família que nós chamamos de EOS. Cada um de nós, Senhor, aqui paramos, ligamos o nosso aparelho eletrônico, porque todos nós queremos ouvir o Teu Evangelho. Queremos ouvir as Tuas lições, porque nós temos muita saudade dessa água pura, dessa brisa leve e dessa luz que nos tira da escuridão. Que nessa noite de Evangelho, Jesus, o Senhor possa nos ajudar a compreender as lições. Que o Senhor possa nos inspirar para que possamos realmente captar a Tua fala. Muito obrigada, Senhor. Que os bons espíritos, Teus mensageiros, que aqui se fazem presentes e que se fazem presente em cada lar, que o nosso lar, Senhor, possa ser protegido, amparado, que nós possamos estarmos livres do mal, das tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Nós lhe pedimos permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no lar, o Teu amparo, porque é em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos, amor querido. Que assim seja. Então, a pergunta é: quais são os limites da encarnação? E nós já sabemos no nosso estudo anterior, quem está aqui chegando pela primeira vez, se possível, volta lá no nosso canal, aqui no nosso canal, né? Vai em playlist, busca ali, que aí você vai ver toda a sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom?
Então ele diz, a bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados, já estudamos isso a semana passada. Quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Por que ele de repente começa a falar desse envoltório? Porque tudo que é matéria tem começo, meio e fim. Então é por isso que existe um limite para o perispírito, ele vai se acabar, ele vai se deteriorar, né? Porque para eu encarnar, nós já sabemos que nós precisamos desse intermediário que é o perispírito. Então quando o professor Allan Kardec fez essa pergunta, quais são os limites da encarnação, a gente pensa em número, 15 encarnação, 30 encarnação, mas os espíritos ao responder, eles se preocuparam com aquilo que nos liga à matéria, que quem faz é o perispírito. Então a pergunta é bem assim, o perispírito vai ser deteriorado? Quando ele não mais existir, como é que vai ser, né? Então é por isso que ele dá essa resposta aqui, que ele diz assim, ó, quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, por exemplo, o corpo físico aqui, ele tem data. Ele vai acabar, né? Ele enferma, ou algum órgão não aguenta e para. Então, esse corpo físico aqui, ele tem uma data. Mas e o perispiritual? Em vista que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Então, nós já aprendemos. Esse corpo perispiritual, ele é uma matéria? Ele é semimaterial. Mas à medida que o espírito vai evoluindo, essa matéria também vai diminuindo. Essa matéria que é composta do corpo perispiritual. Então, como o corpo perispiritual, ele é semimaterial, ou seja, ele tem uma essência material, mas ele tem uma essência espiritual. Então, à medida que nós vamos evoluindo, essa essência material vai diminuindo e essa essência espiritual vai tomando um corpo cada vez maior. É como se fosse assim, 50% para cada. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, essa densidade do corpo perispiritual em relação à matéria vai diminuindo. Então, vai passando de 50 para 51, 52, 55, 60, vai aumentando a porcentagem, até chegar ali a 100% esse corpo perispiritual espiritual, que é o perispírito. Ele fala exatamente isso, ele diz assim, olha, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, o corpo já é menos compacto, o corpo material, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Então, foi até aí que nós estudamos a semana passada. Então, se eu vou evoluindo e o meu corpo perispiritual também vai se tornando menos denso, os corpos que serão formados, os corpos físicos que eu irei encarnar, também serão menos densos. Obviamente que se o meu corpo perispiritual é mais evoluído, eu não vou encarnar num planeta como o nosso. A não ser que seja em missão, e aí eu tenho que me revestir, o corpo perispiritual tem que se revestir da matéria desse planeta. É por isso que quando o espírito nobre reencarna num planeta inferior, em um trabalho de missão, o primeiro ato de renúncia e sacrifício é se revestir da nossa matéria. E quando eu falo da nossa matéria, não é só da matéria que vai encarnar o corpo físico. Esse corpo não é só essa matéria, é a matéria que vai compor o perispírito também. Ele vai ter que se revertir. Essa porcentagem dele, vamos lá voltar, que estava já, vamos supor, 85% espiritual e só 15% material, ele vai ter que se revertir dessa matéria e voltar quase que 50%. Então é o primeiro choque, é o contato com a matéria grosseira, quando vem um espírito nobre ter que reencarnar num planeta dentro da nossa condição. É como se de repente ele pesasse 5 quilos, né, assim, mas tamanha leveza, podendo levitar, podendo ir de um lugar para o outro, e de repente ele ter que se revestir de 100 quilos. Pesado, denso, né? Voltar novamente a caminhar. Então, é o primeiro ato de sacrifício. Agora, eu estou falando de um espírito nobre. Agora, imagina Jesus Cristo.
Só muito amor mesmo. Em grau mais elevado, é diáfano, ou seja, transparente mesmo. Diáfano é algo muito transparente e quase fluídico, o corpo perispiritual. Então, tia, mas espera lá, nós quando estamos aqui, a gente não consegue ver espírito. Não consegue porque nós estamos em dimensões diferentes, nós estamos em vibrações diferentes, tá? Mas o médium, ele consegue ver. E quando o médium vê, ele vê o espírito com o seu corpo perispiritual. Lembra que o espírito, ele não tem forma humana. É como se o espírito é como se fosse uma chama, uma centelha. Tá lá no Livro dos Espíritos. Quem dá forma humana ao espírito é o perispírito. Então, quando o médium, que tem a capacidade visual, que nós vamos chamar de médium vidente, quando ele vê o espírito, ele vê o corpo perispiritual, tal qual o nosso. Se fosse um espírito bem mais evoluído, nós não veríamos esse perispírito com esse aspecto tão grosseiro do corpo humano. Quando nós vamos ver a materialização de Asclépio, que era um espírito que já estava em outra, numa colônia muito mais evoluída, estou falando de mundo espiritual. E quando ele veio dar uma aula para o grupo de André Luiz, do nosso lar, ele teve que naquela colônia se materializar. Então, o Asclépio, ele estava em um outro sistema, talvez, em um planeta fora do nosso sistema. Mas ele veio até a colônia espiritual onde está o André Luiz, ali ele se materializou dentro de um globo, a gente já estudou isso, está no nosso canal, é Obreiros da Vida Eterna. Então ali ele se materializa. Por que ele se materializa? Porque o corpo perispiritual dele já não era tão mais material, tão denso. Vamos lá mais um pouquinho. Então, em grau mais elevado, esse corpo perispiritual é diáfano e quase fluídico. Vai se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Olha que coisa interessante. Então, aí é o corpo. Olha como ele está falando aqui. Então, há uma evolução do corpo perispiritual, que vai ficando também cada vez menos material, e o corpo físico. Então, foi o que a tia falou na semana passada. Se nós estudarmos a Revista Espírita, nós vamos estudar lá em Revista Espírita Júpiter. Então, lá em Júpiter, os corpos que eles encarnam já são bem menos grosseiros mesmo. Tanto é que eles não andam, não caminham, eles já conseguem levitar. Daí a história é interessante de você colocar asas no anjo, porque a gente não consegue imaginar alguém voando sem asa. Mas olha como essa simbologia mostra uma grande lição. Então os espíritos nobres, eles não precisam mais encarnar num planeta tão grosseiro como o nosso. Então o corpo já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes, ou seja, às enfermidades, putrefação, né? Isso que a gente estudou a semana passada. Então, em grau mais elevado, esse corpo é diáfano e quase fluídico. Mas, independente disso, o corpo perispiritual, ele também está em processo de evolução. Aí a Renatinha está dizendo assim, e os animais em Júpiter estão mais humanizados. Os animais em Júpiter, porque aí, por isso, quando a gente pega esse estudo da Revista Espírita, a gente vai entender a resposta de Livro dos Espíritos, quando está indagando se os animais têm alma. Então, naquela época, havia uma confusão muito grande, vários conceitos, na verdade, pelo termo alma. Então, os espíritos dizem assim, o problema é que vocês não têm uma palavra para cada coisa. Então, é igual se você pega manga, tem manga fruta, tem manga de camisa, né? Então ele diz assim, você pode até dizer
que o animal tem alma. Pode chamar esse princípio espiritual de alma, não tem problema nenhum. Só que vocês têm que entender que a distância que existe entre, aí ele colocou, a alma de um homem e a alma de um animal é a mesma distância que existe entre o homem e Deus. Então a gente vê que é infinito. Então eu não posso imaginar que o meu cachorrinho, minha gatinha, que é super inteligente, que na verdade é o instinto dado por Deus, que daqui a alguns milênios ela vai estar... Não é assim não. Gente, é milhões e milhões e milhões de anos, a gente não tem noção, porque é a distância entre eu e Deus. Entre o homem, ele não falou nem entre o espírito superior, ele falou entre um homem e Deus. Então, quando a gente estuda Júpiter, aí a gente vai ver lá que os animais de Júpiter eles já têm uma forma mais parecida com a forma humana, já não são mais patas, são mãos. E é eles que fazem os serviços mais pesados, vamos dizer assim, os serviços na Terra, né? Porque em Júpiter eles não ficam mais, eles têm uma base, né? Mas eles não moram mais ali naquelas casas no chão, né? A casa deles já flutua também. Então, vai ter um congresso lá em São Paulo, vai as casas todinhas para São Paulo. Vai ser um máximo isso, né, gente? É por isso que a gente diz assim, nossa tia, mas parece com filme. Pois é, aí você pensa assim, como é que um diretor, um escritor consegue idealizar algo que ele nunca viu? Então, quando hoje eu leio, eu digo assim, em algum lugar eles viram, para poder trazer aqui para a Terra. Né? Isso para tudo, né, gente? Então vamos lá, em grau mais elevado, o corpo físico é diáfano e quase fluídico. Vai se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Quem? O corpo, se confundindo com o perispírito. Porque ele vai se tornando tão diáfano no corpo físico, que ele se confunde com o corpo perispiritual, que também está no processo de evolução. Porque o corpo perispiritual, ele é um modelo organizador biológico. É por isso que quando ele começa, ele diz assim, que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Então vamos lá. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. É por isso, meus irmãos, que é impossível um espírito inferior como eu, que tem um corpo perispiritual grosseiro ainda, conseguir ser direcionada para reencarnar em um planeta superior. Não posso. Um superior pode vir ao inferior, mas o inferior, ele não pode ir ao superior. Eu preciso conquistar esse espaço. Então, quando eu me torno um humano melhor, quando eu começo realmente a evoluir, o meu corpo perispiritual vai modificando. E ele vai se modificando, aí sim eu estou preparada para ir para um outro planeta e me revestir da matéria daquele planeta. O meu corpo perispiritual não está tão materializado. Entendemos isso? Por isso que ele diz, conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, por isso que nós trouxemos Júpiter, e o corpo de lá já difere totalmente do nosso. Vamos lá mais um pouquinho. Agora vamos para o perispírito. Né? O próprio perispírito, que era o que a tia estava adiantando, né? Passa por transformações sucessivas. Então, o corpo físico se transforma? Sim. O corpo perispírito também. Então, o próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que constitui os espíritos puros, ou seja, classe única, primeira ordem, né? Espírito puro. Tá? Então, os espíritos puros não tem mais absolutamente nada de ordem material grosseiro. Por isso que ele fala depuração
completa. Tá? Se mundos especiais são destinados a espíritos muito adiantados, então se mundos especiais, falando agora de encarnações, se mundos especiais são destinados a espíritos muito adiantados, estes últimos, os espíritos muito adiantados, não lhes ficam presos nesses planetas, como nos mundos inferiores. Então, olha a informação aqui. Então tá, então tia, aqui quando nós encarnamos, nós ficamos presos. Nós estamos presos no planeta, nós estamos presos em uma determinada dimensão, a gente está limitado aos sentidos do corpo, a gente não consegue ver nada além, só os 5, não tem o 6º, nem o 7º, nem o 8º, e chumbados ao chão, né? Até a própria lei, né? Nós estamos chumbados ao chão, uma força nos atrai e nos deixa chumbados ao chão. Ele diz assim, e nos mundos especiais são destinados os espíritos muito adiantados, estes últimos não lhe ficam presos. Então, como eles lá, as encarnações já são em corpos, foi exatamente o que a tia acabou de falar de Júpiter. Agora em Júpiter ele não fala aqui esses espíritos puros já, esses aqui, eles não ficam presos nem ao planeta. Imagina você poder ir a um outro planeta. E eu estou me prendendo a quê? Eu estou me aprisionando em quê? Por que que nós, os terrícolas, retardamos tanto a nossa evolução para verdadeiramente chegarmos em lugares muito, 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 muito melhores? Mas por quê? Porque nós estamos agarrados em prazeres. Prazer sexual, o prazer do poder, o prazer de comer, né? O prazer do ter. E a gente fica preso nisso, preso. Gente, olha, imagina poder levitar. Imagina ter a liberdade de ter um corpo que não mais entra em putrefação, que não existe mais dor, que não existe mais sangue, que não existe mais enfermidades, que não existe mais a morte. Essa é a vida eterna que o Evangelho tanto nos fala. Não existe mais a morte. A morte acabou. Então, se nós ainda vivemos a experiência da morte, é porque nós estamos ainda numa condição animal. Ai, tia, eu queria sair logo disso. Nós temos que pagar o preço. Deixarmos de sermos animais para sermos filhos de Deus, seres espirituais. Quando eu falo em filho de Deus, porque todos nós o somos, eu falo filho de Deus na condição de DNA divino, de parecer com o papai. Nós nos comportamos como animais, carregamos vícios e temos a inteligência e temos o livre-arbítrio. Então, é uma questão realmente de escolha, é uma questão de escolha. Então, quando a gente diz é muito difícil viver o Evangelho, é porque a gente é apaixonado pelo prazer, a gente adora o prazer, né? Então, é a nossa condição ainda, por isso que a gente está aqui se debatendo nesse charco e nessa lama há tantos e tantos milênios. Então, repetindo, se mundos especiais são destinados a espíritos muito adiantados, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamem as missões que lhes sejam confiadas. Então eles estão lá, mas não estão presos. Se de repente está um espírito superior, espírito puro, até mesmo em um determinado planeta encarnado, olha, estamos precisando de um trabalho seu na Terra, vem para cá. Aí você diz, Jesus, tia, onde é que Jesus fica? Ele já disse, quando ele fala a Pedro, está no livro Antologia Mediúnica do Natal. E quando Jesus recolhe Pedro, que tinha acabado também de ter ido foi
foi assassinado, né? Mas foi ao sacrifício, né? Jesus pegou Pedro, levou Pedro para um local de repouso. E Pedro ficou ali uma semana. E Jesus o acompanhou. E ele disse: Pedro, você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Eu estou indo. Aí Pedro diz assim: mas para onde o senhor está indo, Senhor? Esse para a terra. Porque enquanto houver uma lágrima, eu estarei na terra. Uma lágrima. E aí Pedro disse: eu também vou, Senhor. Então a gente percebe que Jesus está aqui. Ele prometeu isso ao Pai. Nenhuma das minhas ovelhas que o Senhor me confiou se perderá. Então não pensa que Jesus está num desses planetas descansando, até porque ele é um Cristo, tá? Além do Espírito puro. Então ele está aqui, gente, constantemente trabalhando, constantemente organizando, reconstruindo o que a gente está destruindo, dando nova oportunidade, separando quem pode, quem não pode, quem já vai ser exilado para um outro planeta, porque não tem mais como continuar aqui. Então é muito trabalho. Se nós, criaturas ainda inferiores, temos um dia tão corrido, com os nossos afazeres domésticos, com os nossos afazeres profissionais, com os nossos afazeres acadêmicos, imagina um Cristo. Imagina um Cristo. Se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Então, esse tipo de encarnação, como a nossa aqui, isso se limita a mundos inferiores. Então, para eu encarnar aqui, primeiramente eu tenho que ter um casal, um macho e uma fêmea. No ato em si dessa relação, se forma um bebê. A união desse casal, né? Se forma ali um corpo. E esse corpo é destinado a um espírito. Então, ali cresce dentro da barriga da mamãe, não é verdade? Aquele bebê, aquele ser, aquela encarnação. E ali nasce a criança e tudo se começa. Então, em mundos superiores, não é dessa forma. Já é de outra forma. Qual forma? Não sei, eu nunca fui lá. Mas são corpos diferentes. Então, se considerar a encarnação, por isso que ele diz, repetindo, se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente. Como que a gente se liberta? Trabalhando pela sua purificação. Está aqui, olha, está na obra. Ela depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. É de se considerar também que no estado errante, então, como é que eu me liberto desse sofrimento do corpo físico, desse sofrimento da morte, da saudade, desse sofrimento da enfermidade, desse sofrimento da dor física, desse sofrimento? É só seguir os passos de Jesus. Então, esses espíritos, para cada planeta, eles têm lições novas. A nossa lição aqui nesse planeta, ela tem um único propósito, é a lição de relação. Tia, por que a senhora está falando isso? Porque Jesus falou assim, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é o novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, essa lição de Jesus, a lição que nós temos que aprender é a lição realmente de relação. Aprendermos a respeitarmos uns aos outros, independente da condição social, independente de qualquer coisa, eu tenho que amar. E amar, gente, é respeitar.
é dar o direito do outro ser feliz, é dar o direito do outro poder ter. Então, todo o nosso adição, então, se eu não consigo ainda me relacionar bem, se para onde eu vou eu arrumo confusão, eu arrumo encrenca, eu tenho inimigos, eu maltrato, eu humilho, eu sou uma pessoa que não sou fiel, eu sou uma pessoa que sou egoísta, egocêntrica, eu sou uma pessoa que gosta de viver no meu mundinho. Isso está falando da minha condição animal e das minhas escolhas. Então, quando nós falamos é muito difícil seguir Jesus, é porque eu não quero abrir mão do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu orgulho. Então, eu não quero abrir, então eu quero continuar nesses vícios e nessas atitudes. E aí, continuamos a sofrer. Por isso que Jesus fala, rio de lágrimas, no mundo tereis aflições. Jesus diz, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, ou seja, deixa de atender os teus caprichos. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu também estou falando para mim, eu também estou me ouvindo. Eu também estou nessa luta diária. Então a gente precisa realmente estar nessa luta diária para ver se a gente consegue dar uma acelerada, porque nós já estamos bem atrasados. E isso começa, gente, dentro de casa. Tá? A minha verdadeira mudança, ela é a mudança dentro de casa. Se dentro de casa eu não mudei em lugar nenhum. O que eu faço fora é sempre colocar máscaras. Só isso, eu tenho máscaras. Só isso. É de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corpóreas, então quando você vê a palavra errante, aí você vincula essa palavra à erraticidade, tá? Então, está na erraticidade, quem são os espíritos que permanecem na erraticidade? Nas colônias espirituais. Quem são esses? Aqueles que estão precisando reencarnar de novo. Se não estão precisando mais reencarnar, eles não precisam mais estar na erraticidade, vão estar nesses mundos. Lembra que nós estudamos? Mas que eles não estão presos nesses mundos. Já no espírito puro. Qual é o espírito que não precisa mais encarnar? O espírito puro. Porque o próprio mundo que ele vive já é um mundo espiritual. Não tem mais erraticidade. Para nós aqui existe ainda erraticidade. Para espírito da segunda ordem também ainda tem erraticidade. Para o da primeira, não mais. Porque ele já aprendeu tudo que ele deveria aprender do que se refere à matéria. Tia, e aí quando chega a um espírito puro, vai aprender o quê? Agora você vai aprender movimentos espirituais, porque da matéria você já aprendeu tudo. Mas o que nós sabemos é que esse processo de evolução, ele é infinito. Está lá no livro dos Espíritos. E o espírito nunca acaba. É de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado pelo seu grau de evolução. Então, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado pelo seu grau de evolução. São Luís está trazendo essa mensagem. Então, o que ele está dizendo? Então, vamos dizer que aqui no planeta Terra só tem doidinho, né? Grande maioria, a massa aqui é de espírito realmente bem perturbadinho, bem revoltado, muito egoísta, muito vaidoso, muito orgulhoso, muito vicioso, né? Muitos vícios. Então, essa é a turma que está aqui. Qual é a turma que vai para as colônias? Essa turma. E o que a gente aprende nas obras de André Luiz e estudando as obras básicas? Que a grande maioria desencarna, mas permanece aqui dentro do planeta Terra. Fica aqui. Se acotovelando com a gente. Alguns vão para as colônias.
Então a gente estuda ali o nosso lar. Vocês viram agora ainda há pouco o filme de Mensageiros, ainda não fui ver. E você vê aquelas colônias e às vezes a gente acha que todos nós vamos desencarnar e vamos para essas colônias. Depende. Se você está muito agarrado às coisas materiais, está muito agarrado às pessoas, você vai permanecer aqui. Se você tem muito vícios, não só morais, mas vícios químicos, você vai permanecer aqui. Nem sai da Terra. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Então, a minha condição no mundo espiritual vai estar diretamente em condição vinculado ao meu grau de evolução moral. Então, vamos lembrar aqui do seu Frederico Figner, que a gente está fazendo um estudo, está no canal, a obra Voltei. Ele, no processo da desencarnação dele, o senhor Frederico Figner, que assina como irmão Jacó, ele solicitou acompanhar todo o processo da desencarnação dele para ele poder escrever para nós. Então ele fala da dificuldade, da dor que ele sente, né, da fraqueza que ele sente, olhar para o corpo, ver aquela situação. Ele participou do sepultamento, ele participou do cortejo, tudo ele participou. Mas ele tinha nada mais, nada menos o doutor Bezerra e o doutor Andrade ao lado dele e a filha, os três ali ao lado, dando todo o apoio para o processo. E o doutor Bezerra, inclusive, ajudou o processo da desencarnação. Então, um homem que, apesar de ter sido um grande empresário no Rio de Janeiro, um homem que realmente fez uma história, ele, quando se tornou espírita, ele se dedicou muito ao espiritismo, o trabalho que ele fazia. E era todos os dias ele ia ao centro, ia muito cedo para fazer o trabalho que ele deveria fazer. E ele teve esse apoio, fora a assistência que ele dava a tantas e tantas gente, porque não é só dar dinheiro ou dar coisas, é se dar. Então, dar coisas e dar dinheiro, isso não exige muito de mim. Às vezes é até fácil, mas se dar é que me torna realmente um ser humano melhor. Por quê? Porque quando eu faço a minha doação, quando eu me dou, eu estou desenvolvendo o amor, porque amor só se desenvolve esse amor quando eu começo a cuidar do outro. Quando eu cuido do outro, eu desperto o amor em mim. É por isso que a gente deve realmente ir ao encontro para fazermos sempre esse trabalho. Essa mensagem foi de São Luís, Paris, 1859. E assim nós conseguimos finalizar, né, o item 24. E na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos entrar na necessidade da encarnação, né? A encarnação, a pergunta, é uma punição? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la, né? Então, a encarnação é uma punição? E aí a gente vai pegar uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que ele fala lá o objetivo da encarnação. Ufa, acabou, gente. Ficou alguma dúvida? Foi muito difícil a compreensão? Que bom. Então, vamos agradecer a Jesus. Terminamos um pouquinho mais cedo hoje. Então, vamos agradecer a Jesus por esse momento que Ele nos deu de estudo, né? Então, vamos orar. Divino amigo Jesus, nossa gratidão pelo pão que nos foi servido no nosso Evangelho. Por esse convite sempre incessante para aprendermos a amarmos uns aos outros. Por esse sol sempre que nos abre mostrando o que é verdadeiramente belo, o que é verdadeiramente a felicidade. Que nós possamos, Senhor, nos desligarmos cada vez mais desse apego medíocre
e a entendermos a nossa condição de espírito que somos. Dá-nos força, Senhor, para nos libertarmos dessa gosma chamada egoísmo, que nos atrapalha tanto a caminhar. Muito obrigada, Divino Amigo. Muito obrigada, amor amado. Que a tua paz possa nos envolver sempre. E é em teu nome, Senhor, que aqui nos encontramos. Muito obrigada. Que a tua paz envolva o nosso planeta, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.